daqui. Gramado FM. Boa tarde, Gramado. Começa agora o programa Conversa Direto da Serra, onde você ouve as vozes de quem vive e constrói a nossa terra. E hoje vamos falar um pouco sobre o julgamento de Bolsonaro. Teremos algumas participações especiais. Teremos a participação aí do presidente do Novo, Slaviero, e também o presidente do PL do Rio Grande do Sul, o deputado federal Giovanni Cherini. E também daqui a pouco chega aqui para participar também presencialmente dessa conversa, desse bate-papo, o doutor Bruno Coleto, que é especialista nessa área e é um cientista político aqui da nossa cidade. Hoje nós vamos falar então sobre o julgamento do Bolsonaro. A vocês que estão nos acompanhando e querem mandar algumas perguntas, fazerem os seus comentários, anotem o número do nosso WhatsApp, 54 992 40 50 56. Repetindo, 54 992 40 50 56. Ou então pelo Facebook, como estamos agora ao vivo, que é o @gramado87fm, né? Aproveite você e curta e comente, compartilhe com aquele que vai gostar desse bate-papo de hoje, né? Então vamos começar aqui a nossa antes de chegar os nossos convidados e a participação, vamos fazer um preâmbulo do que tem acontecido nesse julgamento do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? As últimas notícias e o que está acontecendo. Pegando aqui no G1, o julgamento de Bolsonaro, nós temos aí o que aconteceu hoje, né? Vamos falar aqui a Folha de São Paulo, as críticas e menções dos advogados da trama golpista, e vamos começando então aqui pelo UOL, né? O UOL, ele já, nas suas matérias, ele fala da defesa de generais, tenta se afastar de Bolsonaro em trama golpista, e é importante que a gente fale, que muitos não sabem, que esse julgamento também não é só do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? É também de mais outros integrantes, como Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. São esses que são os réus chamados do Núcleo 1 e que estão nessa fase no segundo dia de julgamento desse processo. Vamos então aí dando continuidade, as matérias têm saído nos noticiários, né? Temos aqui no Metrópolis, né, saindo que Tagliaferro diz ter enviado aos Estados Unidos provas contra o ministro Alexandre de Moraes, mais pessoas serão sancionadas, né? Paralelamente, já acontece na política Mota se encontra com Tarcísio e Ciro para discutir projeto de anistia. Então, o presidente da Câmara ele resiste em pautar proposta defendida pelo governo de São Paulo e pelo partidos do PP União, que buscam aval de Bolsonaro para 2026. Isso tudo está acontecendo em torno desse julgamento. Também aqui nós temos que no G1, defesa diz que Bolsonaro foi dragado, abre aspas e fecha aspas, para atos golpistas e pede absolvição. Advogado afirma que Braga Neto é inocente e que delação de Cid é mentirosa. Defesa minimiza a atuação de Helena e critica a conduta de Moraes. A ministra Carmen fala que demover Bolsonaro de quê? Pergunta Carmen a advogado de ex-ministro. Na Jovem Pan, as últimas notícias falam exatamente, não está aqui abordando diretamente as matérias que estão acontecendo, estão falando de políticas, falando mais da saída do União Brasil da Federação do Governo Lula. A CNN, sim, Brasil, ela tem falado aí, fez uma análise, Bolsonaro se blinda ao negar ação golpista, também fez defesas agem para acirrar divergências do STF, e Moraes diz que cerceamento de defesa é inexistente. O Poder 360 aborda umas matérias na sua capa
que fala que Bolsonaro fica em casa no segundo dia de julgamento e o STF termina de ouvir as defesas dos 8 réus. E inclusive vou ler aqui para vocês verem quais são os próximos passos. E Moraes vota para condenar ou absolver na próxima terça-feira. Então os julgamentos eles pararam nesse exato momento, né, no dia de hoje, e só voltam agora para a próxima terça-feira. E defesa de Bolsonaro diz esperar que política não afete o julgamento. Então vamos aqui para a matéria de hoje do STF, termina de ouvir as defesas, entenda então os próximos passos. O advogado de Bolsonaro, Braga Neto, Helene Nogueira negaram participação em trama golpista. Moraes vota na terça-feira, 9 de setembro. Então a primeira turma do STF concluiu nessa quarta-feira, 3 de setembro, a fase de sustentações orais no julgamento que apura um plano de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o processo envolve o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outros 7 réus, aqueles que eu citei agora há pouco. As sessões serão retomadas na próxima terça-feira, na semana que vem. Nessa etapa, então, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, apresentará seu voto, no qual analisará fatos, provas e argumentos, indicando a condenação ou absolvição de acusados. É aqui que nós vamos hoje debater e falar sobre isso, também dando posicionamento e pareceres aí, seja aqui do nosso advogado presente, seja dos convidados que virão aqui pelo nosso WhatsApp conversando conosco. Depois ainda, os demais ministros voltarão em ordem de antiguidade do tribunal. É aquela primeira turma, né, que é o ministro Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o Cristiano Zanin. E a decisão será tomada por maioria simples. E isso é outra das coisas que nós vamos comentar mais à frente, exatamente ainda no programa de hoje, como é que isso está funcionando. E agora vamos antes de começarmos o primeiro dia de julgamento e passar para vocês o que aconteceu, vamos para um breve relato dos fatos. Então aqui, o primeiro dia de julgamento, né, que aconteceu no dia de ontem, contou com a apresentação do relator, que fez um resumo do processo. Então, no caso aí, o ministro Alexandre Moraes fez um resumão do que ele tem até então, e destacou a ausência de nulidades processuais e apontou tentativas de obstrução de justiça durante o caso. O documento que ressalta que foram rejeitadas alegações da defesa sobre a suspeição de Moraes, Dino e Zanin. Moraes também se declarou que não houve cerceamento de defesa, em razão de supostos atrasos na divulgação de provas colhidas pela Polícia Federal. E aqui abre aspas, aí é uma opinião minha, exatamente isso é uma posição que a defesa está batendo bastante. O ministro também afirmou que a corte também reconheceu a legalidade do inquérito da Polícia Federal, que embasou a denúncia da Procuradoria-Geral da República, destacando que não houve a prática do Fish and Expedition, conhecida como a pesca predatória, prática legal de fazer uma investigação de forma genérica, com o objetivo de buscar provas. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reiterou o pedido de condenação, afirmando que a reunião entre o ex-presidente e comandante das Forças Armadas é prova de que o golpe estava em execução. Para ele, os ataques de 8 de janeiro de 2023 representam uma etapa necessária para a execução do golpe. E, na parte da tarde, foram a defesa de 4 réus, advogados de CID, que negaram a coação e defenderam a delação. Anderson Torres não foi omisso, a defesa, então, do ex-ministro da Justiça negou que ele tenha sido omisso nos atos extremistas de 8 de janeiro e rebateu essa acusação da Procuradoria-Geral da República. Defesa de Almir Gania critica a delação de Cid e o advogado de Hamas diz que as provas são infundadas. E aí nós vamos comentar o segundo dia de julgamento, que é o de hoje, mas antes de entrarmos aqui, eu gostaria de falar com vocês sobre um pouquinho antes, vamos voltar um pouco do tempo e falar sobre alguns fatos na perspectiva da acusação, para que a gente entenda o momento que nós chegamos. Então, começou esse abre aspas que eles falam aí que trama do golpe,
fecha aspas, porque isso foi um vandalismo, opinião minha. Mas vamos aqui para o que a Procuradoria-Geral da República falou sobre os dia 8 de janeiro e já com as condenações lá anteriores do pessoal que invadiu a área do Congresso Nacional e adjacências. Então, a Procuradoria-Geral da República ela defende que os envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro cometeram crimes graves, como associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público e tombado, que justificam penas exemplares, inclusive acumuladas, que podem chegar a 30 anos de prisão. Depois nós vamos comentar sobre esses absurdos, né? Mas vamos seguir aqui na sequência dos fatos. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele proferiu várias condenações referente àquele 8 de janeiro de 2023. E aí talvez você que está nos ouvindo não saiba, mas foram mais de 523 pessoas condenadas com penas que variavam de 1 a 17 anos de prisão, conforme a gravidade dos crimes e a existência de acordos com a Procuradoria-Geral da República. 131 condenações registradas até março de 2024, com penas de 14 e 17 anos para os casos mais graves. Um grupo de cerca de 103 réus foi condenado com penas entre 16 anos e meio a 17 anos e meio, que gerou debates públicos sobre essa proporcionalidade dessas punições. Há também punições alternativas para quem firmou acordo de não persecução penal, penas mais brandas com 1 ou 2 anos e 5 meses, substituídas por medidas com serviços comunitários, pagamento de multa, frequentar cursos sobre democracia e restrição ao uso das redes sociais. E o que a defesa, na época, lá no dia 8 de janeiro, falou sobre esse caso, sobre essas penas aos invasores do dia 8 de janeiro de 2023? A Defensoria Pública da União defendeu a libertação de pessoas em situação de hipervulnerabilidade, propondo a substituição da prisão por medidas cautelares, como restrições, deslocamento, uso de tornozeleira eletrônica e limitação de acesso a redes sociais aos quartéis. Os familiares e advogados dos detidos denunciaram práticas abusivas, alegando a ausência de individualização das condutas, como detidos sendo tratados em massa. Relataram também pessoas em situação de hipossuficiência, mães com filhos pequenos, idosos e pessoas com doenças graves que foram presos sem avaliação adequada. Alguns casos desses evidenciam diversas críticas, entre elas eu acho que todos nós já conhecemos, a de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como a Débora do Batom, foi condenada a 14 anos de prisão por 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado. E aí, abre parênteses, meu comentário, chegamos aí a uma esfera de um absurdo e que isso aí, no futuro, isso aí vai chegar à tona e todo mundo vai entender a gravidade e o exagero do que está sendo colocado. Se invadiu, ok, pague pela invasão, mas não com essa pena tão acentuada. A defesa argumentou que a pena foi desproporcional, destacando que ela é ré primária, e todo mundo sabe disso aí, que todo mundo, quando é ré primário, né, as penas têm que ser atenuadas. Ela é mãe de família, sem antecedentes nenhum criminais, trabalhadora, e mesmo assim, e ela atuou com base no direito à expressão pública, mesmo assim a pena foi nesse nível. Isso é um exemplo clássico que vai ficar na nossa história. Defesas em geral têm reconhecido a gravidade dos atos, mas enfatizado a necessidade de afastar a autoria individual, contestando especificamente a participação ativa ou a culpabilidade de seus clientes. E aqui nós ficamos com o dia 8 de janeiro, antes de entrarmos no que está sendo julgado e o que vai ser julgado aqui no julgamento de Bolsonaro. Antes de começar a dar sequência, eu quero dar as boas-vindas a Bruno Coleto, doutor Bruno Coleto, que é um cientista político, especialista, mestre, doutor, fazendo pós-doutorado, conhece bastante a área, né? Seja bem-vindo aqui, tá, Bruno? Desde já a gente vai ter aqui a participação, como eu falei para todos, do deputado federal Giovanni Cherini, que já mandou seu áudio, depois nós vamos tentar falar com ele também ao vivo aqui. O Slaviero também está em QAP aqui, o presidente do Novo, para falar conosco,
né? E você aqui, com a sua qualificação e experiência, faz muito bem aqui você colocar qualquer comentário para a gente. Eu gostaria que você fizesse só uma breve introdução e depois nós vamos seguir aqui o que aconteceu, o que está sendo julgado. Maravilha, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, né, e pelo trabalho que tu tens feito aqui na rádio, né? Um grande boa noite aos teus ouvintes, aos teus espectadores, né? E certamente é um tema que há muito para conversar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, né, das consequências de tudo que tem acontecido no Brasil para as instituições, para a política nacional, para a política internacional, né? Então, são várias facetas aqui que nós podemos explorar, né? Eu iniciaria dizendo, Eduardo, se tu me permites, como advogado, eu diria o seguinte, que esse processo como um todo, do ponto de vista jurídico, me interessa muito pouco, porque não parece um processo habitual que os advogados estão acostumados a lidar. Então, Posso fazer só uma... Eu fico imaginando, vocês que... Tu és professor, que dá aula lá para os teus alunos de direito, né? E aí, às vezes deve levantar uma mãozinha assim, perguntando, mas professor, mas ali na Constituição, ali não fala tal coisa? E aí vocês devem ficar numa saia curta. e talvez essa seja a parte um pouco mais filosófica, né? Que a gente pode contribuir um pouco como professor e pesquisador da área, né? Como filósofo do direito, percebermos que este não é um problema só do caso Bolsonaro, né? E eu tenho dito isso em alguns eventos que eu tenho ido e muitas vezes eu não sou muito bem compreendido, porque o pessoal está engajado neste debate, né? Mas, na verdade, esse é um problema do funcionamento do direito brasileiro há muitos anos, né? Eu, particularmente, e outros tantos professores estudamos e criticamos a mentalidade jurídica que se instalou no Brasil e no Ocidente até de um modo geral, mas no Brasil em especial, olha, há mais de 15 anos. Né? Então, isso é algo que prefeitos de interior já sofreram, né? Políticos de interior, isso já acontece de modo espalhado no Brasil há muito tempo. Né? Então, nós estamos vendo algo exacerbado, claro, com cores políticas muito fortes em nível nacional, mas que são resultado de uma mentalidade jurídica muito instalada no nosso país. Então, o que eu digo é, do ponto de vista jurídico, o processo, né, não faz nenhum sentido nós sentarmos aqui para discutirmos, como tu disseste, pô, a preliminar do foro, a preliminar da competência, a preliminar disso ou daquilo, como se fosse algo estritamente jurídico que está sendo analisado. Não é. Porque está sendo político. Né? Totalmente. E é esperado que seja político, porque o Supremo é um órgão de cúpula do Poder Judiciário que tem traços políticos também. Então, não é... vários autores, professores, doutrinadores explicam que o Supremo tem um papel político também. Tá certo, ok, mas o modo que este julgamento está se colocando borra muito essas fronteiras, né? Por isso que, do ponto de vista, né, de um professor, compreender a mentalidade jurídica que justifica o que está acontecendo e como ela pode ser criticada, acho que é o que a gente pode contribuir. Esse termômetro aí entre, claro, existe, como ele é indicação, todos os ministros são indicação dos presidentes, né, acabam sendo indicações políticas. E a partir dali do mensalão, né, quando nós tivemos ali se averbou muito, começou a demais a vir essa parte mais política, né, e começou, e depois passando pelo impeachment da Dilma e aí chegando agora, realmente nós estamos aí, eu acho que no auge dessa politização, né? E é o problema que eu acho que nós estamos aqui conversando é exatamente até que nível chega a politização, pode atrapalhar e entrar para a história aí do nosso Brasil, né? Esse é o grande desafio, né? Porque deve ser muito difícil para quem julga não colocar o viés político ali e saber separar. Sem dúvida. Um grau de politização até é natural, somos todos seres humanos, né? Mas o ponto interessante, me parece, do ponto de vista da filosofia política, do ponto de vista do funcionamento das instituições no mundo ocidental, elas são... as instituições políticas e jurídicas funcionam porque existe algo que os americanos chamam de self-restraint,
né, de autocontenção. Então, as instituições funcionam quando essas cores políticas, quando a vontade do juiz, a vontade do promotor, a vontade da parte, quando a vontade do delegado, né, o direito serve justamente para tolher essas vontades, para controlar essas vontades. Né? Porque senão não há direito nenhum. Sim. Né? E Então, talvez por isso, justamente essa autocontenção é que é necessária. E também por isso que nós temos tantas instâncias também, né? Para ter o amplo direito ali, né? Vai para a primeira instância, depois segunda instância, e talvez nesse caso aqui nós estamos sendo surpreendidos, porque aí entra aquela esfera já novamente política, que o foro privilegiado, e aí já se mudou, jogou já direto no STF, onde não tem mais recurso nenhum. Isso talvez, se passasse lá atrás e tivesse várias instâncias, seriam vários juízes, vários pensadores e teríamos diversas... E agora a gente vê exatamente que nem colocar na plenária querem colocar só na primeira turma, e isso acaba ficando assim mais restrito ainda. É o que muitas vezes todos nós entramos em debate e alguns ficam contestando, né? E aí abre margens, né? Sem dúvida. Por isso que eu digo, né, o processo, né, o sistema judiciário serve justamente em várias instâncias para que esse afastamento exista, para que esse lado político ou os lados, né, pessoais, as opiniões pessoais daqueles que estão atuando no processo possa ir sendo filtrada, né, durante o transcurso do processo. Sim, né? certeza. Então, isso faz parte do próprio sistema jurídico, do modo como ele foi pensado por todo o direito desde a Roma Antiga. Né? Então, essa é a lógica do processo. Né? Então, e aí, se nós pegarmos a lógica, e aí que é uma opinião minha, né? É claro, nós vemos assim no caso do Lula, lá no caso do que ele foi condenado, ele veio na primeira, segunda, terceira, foi condenado em todas. Chegou lá no STF, aí uma canetada descondenaram ele. E agora o inverso, estamos começando por cima, né? E não tem quem faça a canetada agora, entendeu? Sim. Porque agora não tem lá como jogar para baixo e fazer. Mas vamos isso. Eu vou pedir aqui que a gente, antes de começar, eu queria jogar um áudio do nosso presidente do PL estadual, o Giovanni Cherini, que de manhã mandou um áudio. A gente vai tentar entrar em contato ainda com ele. E aqui eu lembro só que tanto Van Hatten como o deputado federal Cherini estão nesse exato momento em Brasília, estão exatamente na CPMI, ou seja, tá em quarta-feira, um dia muito agitado em Brasília. Tá? E a gente vai sempre tentar, fazer a ligação para eles. Né? Já tem esse áudio e vamos depois tentar fazer uma ligação para que no final ele possa participar. Bom dia, Eduardo Carvalho, meu coronel, meu amigo, presidente do nosso PL de Gramado. Nós estamos acompanhando 100% aí esse julgamento dessa farsa do golpe. Todo o tempo a gente percebe que houve realmente uma montagem em tudo isso. Você imagina você julgar todos falando no geral e nunca dizendo, afinal, 8 de janeiro, quem estava lá? Quem era culpado? Qual foi a participação do Bolsonaro? Qual foi a participação do general Heleno? Qual foi a participação dos demais que estão aí sendo considerados réus, que não são réus de nada? Porém, a farsa do golpe é para disfarçar aquilo que está acontecendo no governo, porque é um desgoverno que está hoje praticamente desgovernado, e os ministros, a turma do PT, do regime petista, nadando de braçada e corrupção, que vai aparecer aí em todas as áreas com milhões de gastos que está acontecendo hoje no governo, tá? Um abraço, fica com Deus e bom trabalho. E aproveitando até o que o deputado federal Giovanni Cherini acabou de falar, né, está vindo aí agora à tona a CPMI do INSS, né, diversos casos já vindo aí novamente, coisa de corrupção, e espero, né, que como os culpados sejam devidamente processados e presos aí, mas que eles tenham, e eu sempre falo, todo o amplo direito de defesa, o do contraditório, todas as coisas que muitas vezes, e aí fazendo o link com o que nós estamos vivendo aqui, talvez não tenhamos tão claramente nesse processo que está acontecendo aqui no julgamento de Bolsonaro.
E agora, passando para vocês, eu vou falar o que está sendo julgado nesse exato momento, e para que todos entendam. A primeira turma do STF, que são aqueles 5 ministros, as sessões elas estão sendo, o julgamento ele começou no dia 2 de setembro, ontem, seguiu no dia de hoje com as sustentações das defesas, né? E quem são então, os réus desse núcleo 1? Repetindo aqui para vocês, são 8 envolvidos nesse núcleo 1, é o Jair Messias Bolsonaro, né, e Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, Alexandre Ramagem, entre outros. E as acusações centrais que estão acontecendo agora é a tentativa de golpe de Estado, né, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Obviamente, eu já não estou aqui lendo os fatos, não concordo, e aí quem queira concordar, concorde com isso, porque eu nunca vi golpe de Estado, né, com pessoas ali sem nenhuma arma, sem nada. Isso aí está na história. Lideranças de organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado, e aí a PGR pediu a condenação por esses atos aí. As penas possíveis, os analistas falam entre 30 e 40 ou mais anos no somatório, e a decisão vai ser por maioria simples, cabendo recurso ao plenário. Na linha do tempo, ainda que todos saibam, né? Em outubro, novembro de 22, quando teve a disputa eleitoral, e aí nos dados de 8 de janeiro, foi o que eu comentei agora há pouco do que aconteceu, foi aquele vandalismo, né? Aquilo não existe num domingo, sem armas, sem exército, sem deposição de ninguém foi deposto, né? Sem imagem, aí eu gosto de botar, né? Cadê as imagens gravadas pelas câmeras na época do ministro da Justiça, Dino, né? Que que aconteceu lá com o general do GSI, né? Aquelas águas todas, dando aguinha. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser investigada, as coisas não estão claras. O que dá margem exatamente aqui, todos nós contestemos o que está acontecendo, né? Em fevereiro de 25, né, dia 18, a PGR já apresentou 5 denúncias relacionadas a esses atos contra o Estado Democrático, né, e ação penal nesse núcleo que eu acabei de falar, né? E no dia 2 de setembro, ou seja, que começou ontem, né, começou então a sessão focada em relatórios e acusações. No dia de hoje foi sustentações das defesas de Bolsonaro, né? E aí, nessa parte de defesa, eu vou novamente chamar aqui o nosso especialista. O que nessa parte, Bruno, que eles falam? Porque assim, porque as defesas, elas já foram sendo apresentadas, e alguns falam que não tiveram ainda o amplo direito de defesa, não tiveram acesso às informações todas. Muitos falaram que eram calhamaços e calhamaços, não sei quantos gigabytes, dando 48 horas para ler que... Tu que és como é que uma pessoa faz isso aí? Não sei como é que isso funciona. Então, a defesa, e agora tem essa sustentação. O que seria esse processo final também, para que o nosso ouvinte entenda? Porque as defesas elas já vêm ao longo de um processo, não é isso? Isso. Este caso, né, diferente daquilo que é o habitual, ele está tramitando originariamente perante um órgão colegiado, né? Então, aqui já tem todo um trâmite diferenciado em relação ao processo que correria no primeiro grau, né? Em primeira instância. Então, aqui já tem todo um regramento especial no regimento do próprio Supremo para julgamentos originários, como nós chamamos, em órgãos direto no colegiado, né? Então, o que nós vemos, claro, houve as defesas escritas, né? E agora passa essa parte oral do processo para que, a partir disso, ocorra os votos dos julgadores, né? Mas Eduardo, se tu me permites aqui, talvez destacar o que me parece mais interessante nesse momento, das defesas e daquilo que está sendo discutido nesse caso, e o que mais me choca, né, lendo inclusive a denúncia da PGR, né, que, né, tive o trabalho de ler de cabo a rabo. Eu tô com ela aqui, né? O que diz a acusação, então, eu tô com ela aqui exatamente para saber. Então, né, e eu te ouvia antes relatando o que aconteceu ontem e o que aconteceu hoje no julgamento. O que é curioso e é inabitual em processos criminais é nós vermos uma denúncia que, na verdade, é uma história, né? É uma narrativa. Ela é um enredo, certo?
Ela é uma história que é montada, Seria que é mais contada... ou menos assim, como se tu chega ali na casa de alguém e o cara te conta uma história. Exato, toda. porque normalmente denúncias criminais são assim, fulano de tal, no dia tal, cometeu tal ato, isso incide no artigo tal do Código Penal. Ou seja, É um negócio de 3 páginas. fato, tem ali o dado, a prova e acabou. Exatamente. Normalmente, né? É isso que nós vemos o aluno de faculdade lá, o aluno que está na faculdade Sempre estudando uma denúncia Conta fatos criminal. e dados, não há argumento. Exatamente. Não é isso? O ponto do processo crime é concatenar fatos com consequências jurídicas e ver a incidência ou não de um tipo penal. Né? Aqui nós não temos isso. Nós temos um livro, um enredo. Né? Ou seja, uma narrativa que demanda toda uma consistência de uma história contada na outra, que são hipóteses. São hipóteses da acusação. Né? Então, os fatos importam menos para a denúncia do que a narrativa que foi montada. Né? Então, esse é o primeiro ponto que já chama a atenção de qualquer advogado criminalista. Né? Diria, olha, um termo jurídico, né? Um termo que se usa muito no mundo jurídico, são elucubrações, né? São pensamentos ou tentativas de imputar às pessoas consequências não dos atos, mas da história montada. Né? Que são coisas bem diferentes aqui. Então, esse é o primeiro ponto assim, que chama atenção. Uma denúncia tão longa, que conta uma história tão longa, ela não está se baseando em fatos, ela está se baseando numa hipótese. Tá? Que não ocorreu, né? E não tem nenhuma prova que mostre o fato concreto que possa causar a incidência de um tipo penal. Perfeito, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando nós vamos olhar para essa narrativa, como é que ela começa, né? Essa narrativa começa da seguinte forma. Olha, o Bolsonaro começou com a narrativa do golpe, primeiro desqualificando as urnas, né? A questão das urnas. Bom, se isso fosse verdadeiro, ele já deveria ter sido processado há muito mais tempo, né? Porque ele já sempre foi um crítico das urnas e existem muitos críticos das urnas. O que criticar as urnas tem a ver com tentativa de abolição violenta do Estado Democrático? Nada. Né? Então, quando tu começa a analisar fato a fato, item a item, tu vê que essa é uma narrativa que não se sustenta. Né? Ela é só uma hipótese da acusação. Então, esse é um primeiro ponto. E aí vem depois, né, a animosidade contra as instituições. Tá bem, a narrativa mostra o Bolsonaro criticando, sim, o judiciário, as instituições, durante o seu mandato. Bem, mas não teve causa nenhuma para essas críticas dele, né? Não houve nenhuma. Eu vou entrar nisso depois. Eu sei que tu tá com o Slaviero aí na linha, né? Mas que eu ia já falar, que tá aqui nos ouvindo nesse exato momento, o presidente do Partido Novo, né, o Slaviero aqui, que é um grande parceiro nosso aqui na defesa, junto com o grande líder, né, que é o deputado Van Hatten, que está agora exatamente lá em Brasília. Seja bem-vindo aqui, presidente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Eduardo. Um abraço para vocês aí, abraço a todos os ouvintes aí. Estou escutando aqui, realmente complicado, né? Mas a gente tem que começar a trabalhar para proteger aí o dia seguinte, né? Então a gente tem que estar começando a se preparar para ver o que ações tomar, porque me parece que esse julgamento já é um julgamento que começou a gente já sabendo como é que ia terminar. Sim, já de cartas marcadas. E, presidente, o Novo, eu vejo ali muito aguerrido o nosso deputado federal Van Hatten, diversos outros aqui, seja do nosso Rio Grande, mas aqui no estado, como também lá na esfera federal, né? E a gente já vê algumas ações, até mesmo contra o Van Hatten ali, já tentando cercear a liberdade de expressão dele, né? Ele tem sido um guerreiro ali, ele está agora na CPMI do INSS. Como é que o senhor vê aí esse julgamento, as ações têm sido feitas? E aí deixo aqui à disposição do senhor aí qualquer tipo de comentário para que nossos ouvintes aqui em Gramado e região possam conhecer aí o posicionamento do senhor, do Novo e de todos aí envolvidos. A gente tem uma preocupação muito séria quanto à questão primeiro, a imunidade parlamentar, né? O Marcel, ele fez a denúncia já sobre esse aparelhamento da Polícia Federal, né, de que teria emitido laudos mentirosos, né, inclusive sobre a questão do assessor lá, o Felipe, e ele fez a denúncia na tribuna, né, dizendo que ele nomeou o delegado que tinha feito o relatório falso, sim, que acabava incriminando o
Felipe, eu acho que não me lembro o sobrenome dele, acho que é Felipe Martins, e aí ele Sim. fez toda a defesa na tribuna. Quando ele faz essa defesa, no dia seguinte a Polícia Federal indicia ele e caminha Impressionante. para investigação sobre, de novo, sobre ele teria usado a tribuna para fazer ofensa pessoal e tal. Ele disse, não, o que eu fiz foi exatamente fazer uma denúncia, e essa é a minha função de parlamentar. E aí, para nós fica muito claro que há essa perseguição, né? E a gente vê que isso não foi só contra ele, teve também o Capo Gilberto, nós tivemos outros deputados federais que também foram perseguidos por discursos feitos na tribuna e denunciando o que, inclusive, ontem se confirmou com o... eu sei que tem nem todos estão atentos, mas ontem, por exemplo, o Talhaferro, que era o ex-assessor do ministro Moraes, esteve no Congresso, né, prestou lá o depoimento, relatou várias coisas que aconteciam durante a própria eleição, né, mostrando que a eleição não foi uma eleição justa, né, foi uma eleição em que o TSE direcionou a eleição para perseguir candidaturas de direita, né, diminuir o impacto das redes sociais naquela eleição e tentar calar a voz, né, da direita, e isso fez com que o TSE trabalhasse em prol da candidatura do atual presidente. Então, essas denúncias a gente tem apurado, a gente tem participado. Eu acho que temos ao mesmo tempo esse julgamento da STF, que para nós é um julgamento já de casos marcados, deve condenar a todos, né, devem ser condenados, mas ao mesmo tempo eu vejo que existe também um grupo, né, trabalhando já para que a gente não caia na mão desse regime autoritário, né, que criou esse consórcio entre o STF e o governo, do lulopetismo, que vai transformar o Brasil realmente hoje naquela democracia relativa que o Lula tanto falava. Então, para que esse movimento da anistia, por exemplo, que já se trabalha no Congresso e já se vê que tem votos suficientes, que deve caminhar a anistia, nós vamos ter uma outra briga ali adiante com a STF, que talvez vai discutir também sobre os impactos e até onde interfere a anistia ou não, né? E eles já têm dado sinais de que quando são questões de atos antidemocráticos, a anistia para eles consideram que a anistia não se aplica. Perfeito. Então a gente vai ter um embate jurídico longo, vai ter um embate também político longo, mas a gente tem que começar a se preparar para a eleição do próximo ano. E acho que a eleição do próximo ano está mostrando que a gente não tem direito de pensar só no nosso partido, no nosso líder ou no outro líder. Hoje é um momento de que todos nós somos vítimas de uma perseguição, todo cidadão de direita que começar a se manifestar politicamente ou se colocar politicamente vai ser perseguido, e esse é o momento de toda a direita estar unida. Nós não temos o direito de estar separado nesse momento, quando o inimigo, do tamanho desse inimigo que a gente tem, que é esse consórcio lulopetista junto com a STF, persegue a gente, o que a gente tem que fazer é estar unido, nos preparar para ir para esse combate, para essa luta, e ganhar a eleição no ano que vem, derrubar o lulopetismo de vez no Brasil, e aí depois sim a gente começar a construir governo que defenda nossos valores, né, nossos princípios. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Tivemos agora, eu vou aqui passar, tivemos agora a participação do presidente do Novo, Slaviero, aqui participação do presidente do Novo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação. Vamos dar continuidade aqui com que o nosso advogado, especialista, cientista político, né, o Bruno Coleto, estava falando sobre a PGR nesse exato momento. Bruno, isso. Bom, deixa eu deixar o meu abraço para o Slaviero também, é um grande amigo e certamente, como ele diz, né, independente de partidos, né, essa é uma pauta de resgate do direito brasileiro, né, do direito brasileiro. Então eu como um jurista, né, um pretenso jurista, alguém que vive e pensa na prática jurídica de uma nação, tem muito a ter um pessimismo com o que está acontecendo, mas também um otimismo de que existe um momento em que a nossa cultura jurídica pode se consolidar, e talvez isso tudo seja uma lição para a gente enquanto nação, né? Enquanto cultura jurídica de aprimoramento, e certamente, né, os partidos que têm liderado esse debate no Congresso, e já foram citados aqui vários, né? O Marcel, o próprio Cherini falou agora há pouco, o Novo, o PL, enfim, o PP, partido ao qual eu sou filiado, e vários outros partidos de direita, inclusive, e políticos de direita. Foi hoje ou foi ontem? Ele desembarcou de vez do governo. Exatamente. Então, isso mostra também que existe um debate mais amplo, né? Não é puramente o julgamento do Bolsonaro ou do
ponto específico que nós estamos tratando, né? Essa é uma questão muito mais ampla. Mas eu dizia que, e justamente acho que o ponto que o Slaviero levanta é o que eu estava dizendo quando ele ingressou. Parece que, do modo que a narrativa é feita, que só o Bolsonaro teve ações, né? Como se o Supremo ou a cúpula jurídica nacional não tivesse sido uma intercação entre os dois durante todo o mandato, né? E nós aqui, se pegarmos na retrospectiva dos 4 anos, começa lá atrás com o Covid, tem a questão da nomeação do Ramagem, tem a questão do inquérito do fim do mundo, tem, enfim, inúmeras... É um livro já aí, né? Sem dúvida. A gente tem até dificuldade de lembrar, né? Quando nós falamos assim, de um modo informal. Deixa eu só fazer aqui, ó. Tu falaste do Slaviero, falou sobre isso aqui, e uma das coisas que ele falou do pensar diferente, do pensar da direita, tem uma matéria que saiu aqui do André Marsiglia, publicada no dia de ontem, ele fala que exatamente, ó, há muito no Brasil, a esquerda passou, abre aspas, tá? Que ele falou, passou a ser tratada como padrão de normalidade. Quem pensa à esquerda é moderado, sensato, equilibrado. Já quem assume um pensamento de direita é ideológico, diferente, perigoso, devendo ser contido. Exatamente, é isso. Por isso que ele fala, temos que unir, porque agora não há mais que realmente, quem achava que as polarizações iam terminar, eu acredito que até o final das eleições do ano que vem, não. Não, certamente. Essa é um debate que vai permanecer, né, Eduardo? Sem dúvida. Não me parece que nós estejamos chegando mais próximos de uma situação de normalidade, né? Não. Então, claro que o julgamento, né, o modo... esticando a corda o máximo. Não, o modo que ele está acontecendo, a própria proximidade do pleito, né? Isso tudo mostra que a coisa está tensionada e vai ficar mais, né? Então, mas essa é a questão, talvez, que um filósofo político como eu tenta se colocar, né? Tá bem, como saímos dessa situação de esticamento, de tensão, para entrarmos numa situação de convívio mais normal, de funcionamento mais normal da política e do direito brasileiro, né? Esse é o desafio dos players políticos, tanto da direita quanto da esquerda, né? Esse é um país sólido, um país democrático, um país que funciona, tem a sua direita e a sua esquerda funcional e se respeitando dentro das regras do jogo, né? Isso aí faz claro. parte. Então, esse talvez seja o desafio que nós possamos nos colocar a partir de uma próxima eleição, né? Mas é claro que isso demanda também que as próprias instituições, para usar essa expressão, que as próprias instituições funcionem de um modo adequado, né? Então, isso tudo tem que funcionar, né? Nós não podemos ter, por exemplo, a questão, né, do governo Bolsonaro se sentir sempre atacado, né, pelas instituições jurídicas. Bom, o fato do Lula ter participado da eleição é um ataque evidente. Perfeito. Né? Então, nós começamos quando eu listei, me esqueci de listar este fato. Né? Esse eu acho que é o mais grave de todos. Poxa, né, a anulação completa da Lava Jato é um ato político. Como é que é? Lá em Curitiba, né? Não podia ser em Curitiba, Então, tinha que ser em Brasília. São escolhas dos players, né? São escolhas das instituições que afetam. Viu, Bruno? E é por isso que, já que são decisões políticas e vem lá desde o Lula, a anistia é uma decisão política. Bem, essa sem dúvida, né? Essa é uma das decisões políticas por natureza, né? Então, um ato como esse, a graça, o indulto, a anistia, são todos atos políticos de tentativa de estabelecimento de uma nova normalidade, né? Perfeito. Então, isso na história, né? Na história das transições de regimes, dos conflitos mundiais, enfim, né? Podemos viajar aqui pela história do mundo e pela história política do mundo com situações como essa, né? Então, certamente esse não é um debate jurídico, estritamente jurídico, né? Esse é um debate político. Por isso que as eleições são tão importantes, né? As eleições são tão importantes porque também passam um respaldo popular pelo voto para essas ações políticas, né? Então, se nós tivermos aqui na próxima eleição uma confirmação dessa E nós vamos falar mais sobre isso aqui, anistia, porque acabou de o governo liberar 2,2 bilhões de emendas, pressionado pela anistia e a CPMI do INSS. Esse jogo político não para, né? E é o braço. Vamos agora ouvir, que está ao vivo agora aqui conosco, o deputado federal Giovanni Cherini, presidente do PL. Seja bem-vindo, presidente. Como é que está o senhor?
Eduardo Serpa Carvalho, o nosso coronel, amigo. E hoje foi um dia muito triste, né, para nós que somos da direita, conservador, que acreditamos naquele homem que deixou uma grande marca nesse país, de respeito, de seriedade. Mas todo mundo viu, tá todo mundo assistindo, todo mundo viu aí, é só entrar na minha rede social também, é só entrar lá, Giovanni Cherini, vocês vão ver os cortes que a gente fez sobre as defesas hoje dessas pessoas que estão sendo investigadas por um possível golpe, né? Golpe é outra coisa, não é essa que está aí, mas à disposição aí, meu Coronel Carvalho. Tá Um bom? abraço aí para os ouvintes aí da Gramado FM. Muito obrigado, presidente. Nós continuamos então aqui com o debate, com a participação que teve aí do nosso presidente do PL estadual, Giovanni Cherini, e ele falou ali, ele é um que publica bastante. Quem ainda não conhece, vai lá e veja as publicações. Ele tem publicado muito conteúdo sobre o que está acontecendo. E aí eu estava falando aqui com o Bruno agora, exatamente por essas pressões todas, o governo começa a liberar. E só essa liberação de 2,2 bilhões de emendas, ela já representa 30% do total disponível no orçamento. Exatamente aí começa aquela duelo. Tu que é cientista político, sabe que ele quer, e é por isso também, porque ele viu que o centro, né, começa a desembarcar do seu governo, começa a realmente ir para lá para a direita, começa a ir para junto ao outro bloco, ele começa a tentar reverter essa situação, porque vê que vamos falar assim, tá pegando para ele também, porque tem essa CPMI e tá vendo o governo saindo fora daí. Perfeito. Eu vou aproveitar, Eduardo, para, com a tua autorização, fazer o merchandising, porque eu vou te dar um presente, né? Porque esse é um tema que me interessa muito. Eu vou te dar o meu livro aqui. Muito obrigado, chama Entre Virtudes e Instituições, tá? Foi recentemente publicado, tá aqui. Olha ali, ó, quem depois aqui, ó. Tá à disposição aí na internet, mas esse é para ti. Muito obrigado. E nesse livro eu tento discutir justamente o papel das instituições. Então, o que tu colocas das emendas parlamentares, né? Poxa, será que não seria uma pauta interessante para a direita também e para os partidos como um todo melhorar as instituições políticas, né? Para que os deputados sejam mais representativos da vontade popular de fato? Porque esse nosso sistema proporcional com voto partidário, coeficiente para eleger deputados... Nós temos que passar por uma reforma política. Sem né? dúvida. Nós já estamos na hora de... Sem que aí dúvida. entra desde a Constituição e entra até da forma em que nós elegemos, seja o presidencialismo, o parlamentarismo, seja esse sistema, o sistema distrital de eleição, não essa eleição que está hoje, mas... Então, exato. Então, a gente vê como olhar para as instituições e o modo que elas estão arranjadas, né, o modo que elas funcionam, também impacta nos resultados do que acontece na vida política. Então, essa questão da liberação das emendas, nós temos hoje um sistema representativo, especialmente no parlamento, e nessa sua interação com o executivo, né, por medida provisória, por nomeação aqui, nomeação ali, cargo, troca de favor, esse afastamento que os eleitos têm do povo, porque eles fazem, né, voto no estado inteiro, então eles não têm um controle específico de uma população concreta, eles estão muito mais difusos nas eleições. Então, todas essas são questões que poderiam ser alteradas para melhorar a representatividade da nossa política, né? E, consequentemente, fazer com que esse tipo de interação promíscua interfira menos na política, né? Então, até aqui o exemplo, a gente vê que a interação, né, que o modo de comunicação que se dá na política é um modo perverso, é um modo que não está visando o bem comum. É um modo que está visando um controle do Congresso, né? E talvez isso já exista há muito tempo, é que agora nós todos temos as redes sociais, hoje estamos muito mais ligados, né? E aí começamos a acompanhar, realmente depois de 2018, começamos muito a participar da política, né? E aqui algumas outras matérias, só para que o nosso ouvinte, eu estou aqui exatamente agora vendo as últimas notícias, na Itália, Gilmar acusa Bolsonaro de tramar plano de assassinato. E aí aquela coisa da política, aquilo que a gente estava falando, né? Do juiz politizado. A elite do país aprenderá a lição, diz Eduardo Bolsonaro a bancos. E a oposição
vai pedir impeachment de Gonê e proteção a Tagliaferro, porque está vindo aí diversas denúncias dele, ele participava do gabinete lá do ministro Alexandre de Moraes, e está vindo aí diversos acontecimentos que vai realmente causar um grande tumulto aí nos burburinhos da política, né? E deixa eu te perguntar aqui, nós temos visto aqui que, por exemplo, a PGR, deixa eu abrir aqui para falar contigo. E a defesa, ela tem falado, Bruno, que 4 itens aqui que eu anotei, que não há prova direta. Defesa sustenta que não existe prova que ligue Bolsonaro a um plano de golpe, né? Critica a confiabilidade de Mauro Cid e pede anulação da colaboração. Além disso, fala que a tese que se pretende punir os atos preparatórios não consumados, sem execução efetiva, é tentativa da tentativa, que é um papel lá, um rascunho, né? E os arrastados ao 8 de janeiro, e era liberdade de expressão, como já aconteceu com diversas manifestações ali na região do Congresso, inclusive do MST queimando, invadindo, quebrando, não é diferente disso aí. Sem dúvida. Isso volta um pouco no aspecto que eu comecei, né? A questão da narrativa, né? Porque a defesa tenta fazer uma defesa técnica, faz uma defesa técnica, dizendo, olha, a acusação é essa, os fatos são esses, as provas são essas, a consequência é a absolvição. Né? Por quê? Porque nós estamos tratando de um processo criminal onde os fatos, né, as ações têm que ser provadas para que haja uma condenação. Mas aqui não parece ser essa lógica com que tanto a PGR quanto, né, pelo menos o ministro relator estão trabalhando, porque eles estão trabalhando com uma história, né, com uma narrativa, com uma ficção, né, com uma elucubração que, portanto, se descola dos fatos. Viu? Parece aquela história, sabe? Não, que quando tu é guri e tu ouve a história de alguém, aí tu fala, não, quem te falou isso? Não, é verdade, foi isso. E tu não tem provas, né? Tu tem só alguns relatos. Exato. Então, mas mesmo os relatos, né? O relato do relato, que no direito a gente usa a expressão hearsay, né? E eu ouvi dizer que o fulano fez, Isso. né? Então isso não prova nada, né? Prova que alguém disse, mas tu não tem a testemunha de fato que ateste aquela ação, né? Então, essa para mim é a principal falha de tudo isso e que só demonstra a improcedência do argumento, né? Da acusação. Porque ela não está se baseando em fatos versus provas. Ela está se baseando numa narrativa que é política. Ela é uma história contada e que é uma história muito frágil quando se cruza a história com as provas existentes. Né? Então, ela acaba se demonstrando uma história incoerente. Né? E é isso que a defesa tem destacado. Essa história é incoerente. Né? Ela não tem verossimilhança. Né? Ela não tem... Como é que alguém dá um golpe de Estado para que, por exemplo, o Bolsonaro continuasse sendo presidente? Ele nem estava no país. Como é que ele exerceria essa função? Então, são coisas que não, uma afirmação não decorre da outra. E né? a defesa ainda fala que ela questiona a credibilidade da mudanças inúmeras vezes da delação do Mauro Cid. Fala também que não há nenhuma comprovação de ordem para invasões. Ou seja, não tem nenhum documento que fala invadam lá uma ordem para aquele pessoal que invadiu o Congresso. E também há alguns pontos processuais que estão em disputa, é a competência e o rito, que está o julgamento dessa turma dos 5 ministros, né? E isso é um outro caso que, não sei, tua especialidade aí poderia falar, por que está só naqueles 5 e todo mundo já sabe quem são? Exato, mas aí é que vem, né, a questão da competência do Supremo desde lá dos inquéritos lá de trás, né? Então, a minha primeira frase para ti foi, do ponto de vista jurídico, me interessa muito pouco, porque acho que está muito distante de qualquer razoabilidade da prática processual brasileira. Né? Isso aqui é uma coisa completamente inédita, né? As regras processuais de competência estão sendo ignoradas há muito tempo, né? E nós seguimos. Isso já está muito batido. Isso já era discutido há 3, 4 anos atrás, lá no começo dos inquéritos, né? Então, infelizmente, eu não vejo que vá haver uma alteração em relação a isso, apesar de ser um descumprimento evidente da lei processual. E aí fica aquela coisa que a gente já está para os minutos finais, nós temos que correr agora aqui, porque faltam 3 minutos para começar a hora do Brasil.
E fica aquilo, né? Sem ônus da prova e direito ao contraditório, isso tudo fica muito cabuloso, esse processo. Porque fica aquela pergunta, e aí para você ouvinte, houve golpe? Né? Falta então, se houve, falta demonstrar o ato executório para que isso tivesse acontecido. Né? Ou seja, consumação. E essa tal minuta, né? Documento não tem nenhuma assinatura e não foi, né, não editado. Que documento é esse que tu tem do Word ali e não tem? Então, obviamente, o valor jurídico disso aí fica limitado. A delação do CID, que entra em contradições todas as horas, e a defesa, né, que os prazos e os acessos às provas, né, que garantia essa que dá constitucional para que eles possam. Que em relação à delação, é evidente que o delator sempre possui interesse pessoal, ou seja, ele está em conflito. Né? Então, a delação no direito só pode ser válida ou ela precisa ser corroborada por outras provas idôneas. Né? Então, o fato de mudar de versão várias vezes, o fato de não haver provas concretas que comprovem aquilo que foi delatado. Que o cara já esqueceu, contou, ele tem que contar de novo, ele pula algumas coisas. Claro, então isso tira a credibilidade do delator, é evidente. Né? Então, a delação por si só não pode ser prova, né? Porque senão seria muito fácil manipular o processo. Né? Então, a delação funcionaria no direito quando ela vem corroborada por outros elementos, que não é o caso aqui. Né? E para terminar, faltando 2 minutos, que a gente vê um juiz que ele julga, ele é o promotor, ele é tudo, né? E a gente começa a ver como é que isso existe. E aí o Tagliaferro está mostrando exatamente isso, né? Como é que o próprio juiz que vai julgar e que vai ter para ser exatamente isento, está fazendo todos os processos. Deixa a última palavra contigo e depois vamos entrar para o nosso horário do Brasil e nós vamos ver no próximo programa, segunda-feira. Maravilha, Eduardo Gramado, Rádio Gramado FM, eu agradeço demais o convite, né, essa conversa aqui nossa. Os fatos ainda estão em acontecimento, então estamos vivendo a história, né? E espero que de tudo isso a gente consiga ainda, em algum momento, ter um direito mais justo e mais efetivo no Brasil. Acho que se alguma lição nós possamos tirar disso tudo é ter um direito mais forte e mais justo no nosso futuro. Exatamente. E que Deus abençoe todos nós. Um grande abraço e nos vemos no próximo programa. Gramado FM 87,5.